Bem, então acho que podemos começar, né? Então, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença e a participação da nossa palestrante de hoje, a Tayana Félix, que vai expor um tema que está no centro das discussões do nosso IDDT, que é o tema da tributação e a relação da tributação com equidade racial. Esse grupo, Tayana, de pesquisa, hoje é um projeto de pesquisa da Universidade Católica, só para você entender um pouquinho o que é o IDDT. Ele foi criado em 2020 e, na oportunidade, nós pensamos em discutir assuntos relacionados a enfrentamento do preconceito racial e também das políticas de promoção da igualdade de gênero, combate ao preconceito de origem, né? Então, e vimos que a tributação pode ser um instrumento forte para se enfrentar esses problemas, né? Especialmente a tentativa de, por meio da tributação, se promover a equidade racial. E de lá para cá fizemos inúmeros encontros, tivemos muitos convidados, palestrantes, né, que vieram aqui com seu conhecimento, contribuir com as discussões do nosso grupo. E temos um projeto que já está praticamente finalizado, que é o projeto de publicação de um livro, que, em parte, é resultado das nossas pesquisas, né? Então, muitos estudantes da graduação, mestrandos também, colaboraram com seus trabalhos, suas pesquisas, e eu espero que esse livro seja publicado ainda neste ano, já está quase tudo pronto, e esse vai ser o primeiro resultado, né, do nosso projeto de pesquisa, um resultado mais concreto. E temos também os vídeos das palestras que estão no nosso canal no YouTube, nós temos nossas redes no Instagram, um monte de rede social que quem cuida normalmente é a Ana Célia, que está aqui na palestra, né, na sala, sempre está presente. E eu quero, além de agradecer a você, Tayana, também fazer assim agradecimentos que são muito importantes, porque esse projeto de pesquisa ele só anda em razão da contribuição de pessoas que são importantíssimas para ele, para o projeto. Quero destacar, então, a participação do Caio que cuida de muita coisa do IDDT, né, deixa essa parte toda administrativa, o próprio livro, o Caio também está à frente, nós dois estamos organizando e ele tem feito a revisão dos textos. Então, Caio, muitíssimo obrigado. Você sabe o quanto eu sou grato a você e o quanto eu te admiro. Obrigado mesmo. Ana Célia, que também está sempre presente em todas as reuniões do IDDT, não é, Ana? E que contribuiu também com um artigo para o nosso livro e cuida das nossas redes sociais. Então, obrigado, Ana Célia, de coração também pela sua colaboração. E outros tantos que sempre vêm, Eliane Barbosa, né? Eu não vou dizer o nome de todo mundo, porque está todo mundo aqui na lista dos presentes, o Edmilson Lopes, a Carol, todos. Então, quero aproveitar para fazer esse agradecimento que eu sempre faço de coração. Dizer para vocês que a ideia nossa é retomar os nossos projetos culturais, que o IDDT também nasceu, Tayana, com a ideia da gente fazer assim meio que um projeto cultural dentro da Universidade Católica, em que a gente unisse reflexões profundas em torno do assunto, mas também, sempre que possível, a gente pudesse trazer uma contribuição literária, musical, artística, de um modo geral. E no começo a gente fazia isso, né? Estava na pandemia, todo mundo em casa, tal. Depois a gente acabou sendo atropelado pela rotina e deixamos de lado essa nossa prática. Então, eu queria convidar todo mundo, na próxima reunião, quem quiser trazer, preparar alguma coisa cultural,
seja um texto, seja um poema. Na série que disse que não participou dessa fase, eu achava que você tinha participado, francamente, você já está há tanto tempo com a gente, eu achava que sim. Mas, se você quiser, você traz alguma coisa, quem quiser, tá? E aí a gente faz sempre no final das palestras uma apresentação cultural, beleza? Hoje, inicialmente, nós vamos ter uma apresentação, uma pequena apresentação musical minha aqui, só para a gente animar, não é? E, a propósito do mês das mães, eu, então, queria iniciar, antes de passar a palavra para a nossa querida palestrante, que vocês cantassem comigo esta canção, quem souber canta, quem não souber também ajuda de alguma maneira, que é uma canção belíssima e que trata desse tema tão importante, que é em relação ao mês das mães. Vamos lá, então. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Menino tem que entender, mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodum rola maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. É isso aí, pessoal. Então, começando a nossa reunião do IDDT musicalmente com a canção Mama África, do incrível Chico César, passo a palavra agora para a nossa querida palestrante, Tayana Félix, quem eu tive a honra de ser examinador da banca de mestrado dela, e ela vai trazer um pouquinho dessa sua pesquisa para todos nós aqui do IDDT. Tayana Félix, é uma honra, muitíssimo obrigado, a palavra é sua. Acho que está sem som, Tayana. É só clicar aí. Pronto, agora sim, agora estamos te ouvindo. Não atrapalhar a música, né? Tinha dado boa noite, já quase boa noite. Começamos tão bem, né, esse encontro hoje, com essa animação, com essa voz maravilhosa do professor. Fico muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa, né, num grupo de pesquisa tão especial que eu não conhecia, infelizmente, até agora, e com certeza vou conseguir participar, né, pretendo contribuir nos debates, aí, nos encontros. Agradecer o convite do professor Cleucio, né, que é uma referência para todos nós,
no estudo da justiça tributária, e tem agregado muito, estimulado esse debate no recorte racial, no recorte de discriminações em geral, né, de diversidade. A ideia é apresentar para vocês a pesquisa, né, e depois falar também um pouquinho da minha participação em auxílio à assessora especial do Ministério da Fazenda, a doutora Fernanda Santiago, que é assessora, né, direta do ministro Fernando Haddad, no programa de enfrentamento do racismo religioso, né, que na contribuição do Ministério da Fazenda está buscando desenhar políticas públicas tributárias para os povos de terreiro, povos quilombolas. Bom, mas a minha pesquisa do mestrado, né, ela é intitulada Preto no Branco, a Justiça Tributária tem Cor? Uma análise sobre a iniquidade racial da tributação brasileira. Preto no branco como um jogo de palavras, né, com a ideia de colocar limpo, né, revelar, então, responder a essa pergunta sobre a injustiça racial tributária, que todos sabem a resposta, mas nada se faz, né, efetivamente, politicamente, diante dela, né? Então, aí só um parênteses, depois eu descobri e li, né, um livro do Thomas Skidmore, que já tinha usado esse jogo de palavras num livro dele, né, um livro que é, inclusive, um clássico. Ele, que é um norte-americano branco, que se dedicou ao pensamento social brasileiro no período pós-proclamação da República, e publicou na década de 70 esse livro, né, chamado Preto no Branco, Black and White, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro, e que virou um clássico, né, nas publicações dos brasilianistas, que foram pensadores americanos que se dedicaram ao Brasil. Então, né, como nada se cria assim, já havia essa ideia, então é importante eu mencionar para que não pareça, né, uma cópia ou não faça essa referência. Bom, a minha pesquisa vai ser lançada em breve pela editora Arraiz, né, porque, graças a Deus, foi aprovada na defesa com a indicação de publicação, e aí já convido todos para o lançamento. Na pesquisa, eu busquei investigar, né, de que maneira exatamente a tão repetida regressividade fiscal impacta na justiça tributária no viés racial, né? Qual seria a relação entre o racismo estrutural brasileiro e a justiça tributária? Porque entre os que estudam o direito tributário no viés inclusivo, a gente sempre lê, né, sempre escuta que a tributação é injusta porque é regressiva, né? Regressiva pela preponderância da tributação do consumo, então regressiva porque os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. Mas eu sentia falta de um aprofundamento científico dessa afirmação, né? Tanto jurídico, quanto econômico, quanto sociológico. Então, a ideia foi compreender a correlação jurídica, econômica e sociológica entre a matriz tributária, a regressividade fiscal, a cidadania fiscal e o racismo. Então, foi preciso, né, revelar um diagnóstico do cenário brasileiro e, para isso, para assim construir um caminho de soluções possíveis que precisariam ser, claro, políticas públicas, né, projetos legislativos e hermenêutica tributária, né, através da interpretação e da construção normativa levada ao Poder Judiciário. E aí, contar um pouquinho da onde veio, né, a vontade de estudar essa temática que nos une, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou uma mulher parda, negra, né, filha de uma mulher negra, mãe solteira. Então, a música do professor, que ele não sabia, né, desse detalhe, muito caiu bem. E eu fui criada, né, com a ajuda de uma madrinha que tinha que me possibilitou, né, alguns privilégios da classe média, né? Então eu estudei sempre em escola particular, com bolsa de estudo, e consegui ingressar na graduação da UERJ, e logo depois de formada ingressei na Procuradoria da Fazenda Nacional, né, onde eu estou há mais de 15 anos. Então,
eu sou também uma exceção, né, à regra desse país, e uma exceção também dentro da Procuradoria. Tem aqui o meu amigo, né, Luiz Félix, também um maranhense de enorme carinho que eu tenho por ele, está aqui assistindo. Lá na Procuradoria, né, a gente tem, saiu um levantamento agora muito recente, cerca de 70% de procuradores brancos, 25% pardos e menos de 2% pretos e indígenas, né? Então, a gente é uma exceção e a gente precisa usar da nossa voz, né, do nosso lugar de fala, para galgar melhores condições para o nosso povo, né? E, através de ideias acadêmicas. Então, eu demorei um pouco a entrar no mestrado, porque a gente começa na carreira, né? Pelo menos quando eu entrei, a gente começava no interior do Brasil, processos físicos, né? Então eu não podia me dar o luxo de uma licença sem vencimento, né? Ou pagar por uma rede de apoio em casa. Então, o mestrado, que sempre foi um sonho para mim, só chegou agora, mais recentemente, aos meus quase 40 anos. E já entrei decidida a estudar a temática racial na tributação, né? Pela minha história, eu já convivia com duas inquietações de constatação pessoal e profissional, que foram, primeiro, a ausência, né, de pessoas negras nos ambientes de discussões tributárias, administrativas e judiciais, né? Administrativamente, a gente não dialoga com pessoas negras, né? Seja em discussões no âmbito administrativo, seja na cobrança de crédito tributário, em transações tributárias, né? Em ações de defesa mais rotineira, em juizado especial, a gente não litiga com pessoas negras, né? Em repetição de débito, isenção de imposto de renda, menos, né? Mesmo nas ações menores, o país, o Estado brasileiro, não se confronta com pessoas negras dentro da análise tributária. A tributação ainda é um não assunto, né, para a massa da população negra do nosso país, e isso, é claro, é um espelho da ausência da cidadania fiscal das pessoas negras. A segunda inquietação é que, diante de um racismo estrutural, né, tão evidente do nosso país, e da importância também estrutural da tributação para o Estado, né? Uma importância que se confunde com a formação do Estado, né? Com discussões de direitos fundamentais, de liberdade, de cidadania, como o direito tributário de um país escravocrata, onde a grande parcela da população é descendente, né, desse povo, pode conviver tantos anos sem relacionar formalmente com políticas públicas, tributação e raça, né? Sem analisar a tributação como um possível mecanismo, possível motor do racismo estrutural. Mesmo academicamente, os estudos específicos, né, as publicações no Brasil relacionando tributação e raça só estão efervescendo agora, né, mais recentemente, mais de 30 anos da Constituição de 88. Então, eu pretendi contribuir, né, no debate, procurando ser corajosa, né, aproveitando da minha condição profissional, que me permite uma dose extra de coragem nesse momento político, né, do país. Então, eu busquei reconhecer se o racismo estrutural vai estar presente na tributação, entendendo que esse é um tema que precisa ser encarado dessa forma para que deixe de ser um tabu, né? Para que as discussões acadêmicas possam levar a pressões políticas e a uma efetiva mudança nas políticas públicas, né? Então, eu procurei contribuir com o debate de uma forma pragmática no direito tributário, né? Fazendo uma análise crítica racial da dogmática do direito tributário, com uma enorme pretensão de dar armas argumentativas, jurídicas, que possam embasar discussões judiciais, né, que possam embasar pressões junto ao Congresso para que a gente avance na justiça tributária para as pessoas negras. E foi isso que me motivou no dia a dia da pesquisa, né? Então,
É um prazer estar aqui hoje e falar sobre isso com vocês, nesse espaço acadêmico em que a gente pode dizer as coisas como são, né? Não gosto mais de usar a expressão de dar nome aos bois, mas falar com abertura, sem tabus ou sem né, meias palavras. Então, nessa análise da tributação sobre o viés racial, eu entrei no mestrado com algumas perguntas que eu realmente não tinha conseguido construir respostas fundamentadas até então, e que eu pretendi extrair isso dos professores, e como vocês sabem, mas não, tanto o PPGD da UERJ, né, na qual eu fiz parte, como os demais do nosso país, ainda são um espelho, né, da sociedade branca, né, dentro do direito tributário principalmente, heterossexual, masculina, e ali não poderia ser diferente, né? Então, mas eu cheguei desde o princípio já com o meu tema de pesquisa e com esses questionamentos e buscando construir um caminho para o meu trabalho, né? Então, eu questionava, né, se seria juridicamente legítimo que o cidadão pobre, né, que depois eu vou explicar porque eu uso um sinônimo, né, pobre e negro, não pudesse questionar o tributo sobre o consumo embutido no preço de mercado de produtos e serviços, né? Não existe instrumentos jurídicos que permitam ao cidadão o acesso à justiça para alegar que não tem capacidade contributiva de assumir aquele tributo. Então, as garantias fundamentais de limitação ao poder de tributar, né, da capacidade contributiva, do confisco, assim como o acesso à justiça, não se aplicam às pessoas negras. Então, por exemplo, uma mulher em situação de rua que consegue uma esmola, né, de R$5, ela não consegue comprar um absorvente menstrual que custa R$ 5,75 se 75 centavos forem impostos sobre o consumo. Ela claramente não tem a capacidade contributiva de assumir aquele encargo financeiro do tributo e, ainda assim, ela não tem qualquer instrumento jurídico de levar essa discussão administrativamente, judicialmente, para superar a presunção de capacidade contributiva que se coloca como algo óbvio decorrente da Constituição. Então, sequer o Ministério Público, né, em ação civil pública, teria uma legitimidade ativa por força de uma medida provisória de 2001, né, que alterou a Lei 7347 de 85 sobre a ação civil pública. O Ministério Público não tem legitimidade numa ação civil pública tributária, né? Então, é uma camada da população que, vamos ver como que vai vir da reforma tributária, até então estava totalmente desassistida, totalmente apartada, totalmente excluída, segregada, né, inclusive espacialmente, da formalidade tributária. Então, diante desse cenário, eu fiz perguntas, né, como metas a serem respondidas com os professores de lá do PPGD da UERJ, para construir um texto dissertativo argumentativo, né, uma linha de argumentação. Essa é a essência de uma pesquisa no mestrado. Então, professor, eu vou falar um pouquinho aqui disso também, porque como a gente está num grupo de pesquisa, eu acho que é importante a gente, principalmente nas ciências humanas, né, a gente sempre lembrar da questão metodológica, da importância da gente construir, né, um texto dentro de regras metodológicas para que ele tenha essa força científica e não seja meramente, né, uma conversa de mesa de bar, né, que tenha um respaldo científico argumentativo. Então, a primeira pergunta que eu precisava responder, né, com argumentos jurídicos coerentes, era se seria constitucional, seria legítimo o legislador brasileiro tributar majoritariamente o consumo ao invés da renda ou patrimônio, né? O constituinte originário ou derivado teria autorizado esse cenário que a gente vive até hoje, né? Que provoca a consequência da regressividade fiscal, né? E aí, antes de contar para vocês os meus outros questionamentos, eu já antecipo que foi interessante perceber como a maioria dos professores, das pessoas a quem eu fiz as perguntas, né, recebiam com estranheza, como se fosse um absurdo jurídico,
a minha dúvida, né? É como se aquilo fosse muito óbvio de que você tributar produção e circulação de bens e serviços fosse algo muito inerente à sociedade, né? E não tributar a riqueza do consumo, a renda do consumo. Hoje a gente vai voltar com a reforma tributária. Eu acho que eu acho que vai agregar esse debate, porque agora a Constituição fala em tributação sobre bens e serviços e traz no projeto de lei uma amplitude muito maior de bens que não relacionados ao consumo. Então, se mantém uma interpretação literal, né, que antes era sobre a tributação é sobre a produção e a circulação, como se fosse um fim em si mesmo, a produção e a circulação, e agora fala em bens e serviços, né, numa bitributação, que não seria uma bitributação, porque tem previsão constitucional, mas sobre bens apartados do consumo. Então, a gente agora vai atingir um pouco interesses das pessoas brancas, né, com uma tributação sobre patrimônio a título de IBS e CBS. E, então, a gente vai fomentar esse debate. Mas, até então, era muito óbvio que a tributação é sobre a produção e a circulação. Portanto, né, o contribuinte é o produtor e o comerciante. Portanto, a massa consumidora final não tem nenhum direito fundamental tributário, não tem nenhuma ingerência na relação jurídica tributária. E isso gerava uma regressividade fiscal que também não era assunto do direito tributário, né? Era uma questão econômica. E aí, então, a gente se via diante de uma bipolaridade, né? Os que entendem que, claro que não, né? A incidência sobre o consumo ela gera a regressividade, não é um assunto do direito tributário, e os que entendiam que o problema da justiça tributária era essa regressividade, mas também sem trazer grandes aprofundamentos econômicos dessa narrativa, né? Então, claro que sim, claro que não, como defesas ideológicas, seja positivistas ou neoconstitucionais, mas de quem enxerga o direito tributário nessa literalidade, né? Sem aprofundamento da inclusão social e racial. Então, os dois polos acabavam se enfrentar de forma crítica mais aprofundada esse questionamento da legitimidade dessa riqueza que era tributada no consumo, né? E agora que a gente talvez não possa nem mais dizer que é uma tributação sobre o consumo. A segunda inquietação, né, que eu não encontrava resposta, foi relacionar os fundamentos da tributação, por que se pode tributar, com a capacidade contributiva, né, e perguntar, mas então, o que afinal se tributa? Né? Qual é a riqueza que se tributa na incidência sobre o consumo? O objetivo constitucional seria tributar a renda do consumo, né? Porque, nesse caso, se a riqueza for a renda do consumo, o consumidor final deveria ser o contribuinte, e não o produtor ou o prestador do serviço. Né? Se a riqueza que se tributa constitucionalmente é a renda do consumo, por coerência jurídica, a lei infraconstitucional não poderia afirmar que o contribuinte é o comerciante ou o produtor. Teria que afirmar que o contribuinte é quem detém a riqueza que se tributa e que seria o consumidor final. Eu fiz essas perguntas inúmeras vezes para diversos professores e para os mesmos professores em diversos momentos durante o mestrado, né? E aí, com as indicações bibliográficas, as leituras, eu fui construindo a minha linha de raciocínio, né? As premissas para a construção da minha defesa. As premissas sociológicas do pensamento social brasileiro, né, racialmente crítico, da existência de um racismo estrutural, foram muito importantes como ponto de partida, porque eu sabia, eu sentia onde eu tinha que chegar. Né? Eu tinha que chegar na regressividade fiscal como uma ferramenta, uma tecnologia, né, como se diz hoje, do racismo estrutural. Porque esse é o nosso sentimento social, né? Esse é um sentimento inerente. A gente sabe que a regressividade fiscal ela provoca
desigualdades, ela provoca discriminações. Mas eu não tinha certeza se eu iria conseguir chegar nessa conclusão na análise dogmática do direito tributário. Se isso seria uma opinião pessoal, né, de um grupo de pessoas como nós, né, que estuda a raça, mas eu não sabia se eu conseguiria construir isso cientificamente dentro do direito tributário por toda por todo o histórico, né, da nossa doutrina tributária. Então essa foi a minha tarefa, né, verificar se seria possível extrair da dogmática do direito tributário a injustiça tributária da regressividade. Para executar ela, eu precisava, então, estruturar a pesquisa dentro de uma metodologia científica muito bem encadeada, né? Diante da dificuldade que eu teria para argumentar o que eu pretendia, né? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter na pós-estrito sensu, né? A importância de seguir uma metodologia científica, uma coerência científica. E aí, quanto à pesquisa, né, documental, eu acabei usando fontes secundárias de pesquisa, né, como bem colocou o professor Cléucio na minha banca, porque o mestrado, o tempo realmente é muito corrido, né, muito intenso, são só 2 anos, com muitas disciplinas, seminários, né, a gente tem que dar aula, fazer os artigos. Então, eu procurei repositórios oficiais de informação do governo, né, o IBGE, o CDE, e autores renomados com credibilidade acadêmica para respaldar as informações, né? Porque no mundo virtual, com tantas coisas publicadas na internet, acho que é também uma preocupação que a gente precisa ter na pesquisa, né? Sempre citar fontes confiáveis, né? Com datas de acesso a sites, buscar realmente respaldar para que a gente não perca a credibilidade. Então, a primeira coisa na pesquisa foi entender o que era o racismo estrutural que eu queria tratar, né? E aí eu encontrei na doutrina do professor Adilson José Moreira, Wallace Corbo, né? Que fez parte da minha banca, inclusive, de qualificação, do professor Felipe de Almeida, no livro Manual de Educação Jurídica Antirracista, eles trazem de forma muito clara, né, cravam que o racismo estrutural ele se manifesta pela cumulatividade de negações de acesso, né? A negação de acesso a bens materiais, a negação de acesso à participação democrática efetiva e a negação de acesso ao reconhecimento social. O que fazia todo sentido dentro da análise tributária, né? Então, quando eu encontrei esse caminho do que era o racismo estrutural, ficou ainda mais claro, né, para mim, a tributação como uma tecnologia do racismo estrutural, né? Fez-se à luz, né? Investigar a tributação como negação de acesso dos negros a bens materiais, à participação democrática efetiva e ao reconhecimento social. Então, eu precisava investigar cada um desses pontos dentro da dogmática tributária para construir, né, esse caminho. Então, verificar que a tributação brasileira ela não provoca só desigualdade social, né? Isso é uma consequência dos seus termos, né? A tributação brasileira ela discrimina as pessoas negras, né? Ela retira parcela importantíssima da cidadania das pessoas negras, que é o direito, dever constitucional de pagar os impostos dentro da formalidade tributária. E com isso ela exclui a participação democrática efetiva e o direito ao reconhecimento das pessoas negras, né? Então, como eu falei, ela segrega, inclusive espacialmente, os negros que ficam excluídos dos espaços democráticos de discussão tributária. Então, diante desse cenário, foi possível argumentar, né, a tributação como esse instrumento de discriminação. Bom, e aí a pergunta de pesquisa foi, né, o sistema tributário brasileiro agrava, ao invés de, ao menos, tentar atenuar as discriminações raciais existentes no Brasil? Então, eu trabalhei com esse problema de pesquisa, né, que foi desafiador pelos aspectos da tradição da dogmática jurídica tributária, né,
pesquisando, como outros estudiosos da raça, de forma contra-hegemônica, né, a tributação como um mecanismo que promove não só desigualdades, mas discriminações raciais indiretas sistêmicas, né, como um processo estrutural que gera como efeitos as desigualdades raciais. E aí, voltando um pouquinho na questão de desigualdade versus discriminação indireta, né, e a importância disso, a pergunta inicial era mais simples, né, se a tributação agravava as desigualdades. E essa é a linha do meu orientador, né, o professor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que, fazendo um parêntese aqui, né, porque não falei dele, do meu agradecimento, é um homem branco, heterossexual, do interior do Rio, mas um grande estudioso do direito tributário crítico, de análise da tributação por minorias, né, de temas tributários não tradicionais. Então, ele já tinha muita pesquisa sobre a questão racial e foi um divisor de águas metodologicamente, né, e como um contraponto da visão da branquitude sobre a teoria crítica da raça, né? Então, ele me trouxe muitos poréns que precisaram ser enfrentados para que a pesquisa tivesse coerência. Mas aí, em relação ao problema de pesquisa, eu optei por não tratar da tributação como fomento de desigualdade, mas sim como um instrumento de discriminação indireta, também porque eu percebi que eu teria mais coerência tratando de discriminações raciais, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu teria que pré-definir de quais desigualdades raciais eu trataria, se eu falasse da tributação como instrumento de desigualdade, e porque eu poderia não conseguir comprovar que a tributação agrava desigualdades raciais, né? Eu dependeria de muito mais dados empíricos de desigualdades sociais raciais, e eu comprovaria, eu poderia até afirmar que a tributação mantém desigualdades raciais, né? Que não reduz, que não atenua, mas com os dados que eu conseguiria, né, de forma mais rápida, eu não comprovaria que ela agrava desigualdades raciais. E eu percebi isso com um questionamento do professor Wallace Corbo, né, na minha qualificação, que é um questionamento muito recorrente, e que eu precisaria enfrentar, né, e que tive que enfrentar também na defesa, né, que veio a pergunta que veio também na defesa, né, se o problema do Brasil não é social e não racial, né, se o problema do Brasil, se a tributação ela não é injusta para os pobres, né, e não para os negros, porque para mim sempre foi muito natural a falácia da afirmação de que o problema do Brasil é social e não racial, né? Que o problema não é ser negro, é ser pobre. Quando a estrutura tributária que mantém essa interseção, né? Que mantém os negros sendo pobres. Mas essa era a conclusão e eu não podia partir da conclusão como premissa. E aí, na dissertação, a pergunta veio novamente, né, do professor Ricardo Lodi Ribeiro, que é um grande estudioso da justiça social tributária, e que trouxe, né? Mas e o branco pobre? Né? Então, para não precisar comparar regra com exceção, né? A regra que são os negros pobres, né? Com a exceção que são os brancos pobres, eu optei por falar de discriminação racial e não desigualdade. Então, meu recorte foi a tributação como discriminação histórica quanto os negros, né? Que mantém os negros acorrentados na linha da pobreza, né? A tributação que impede a ascensão social, que nega os acessos. E aí não tratei da exceção dos brancos pobres, né? Então, outro recorte que eu dei foi exatamente foi também focalizar nos impostos e não em todas as espécies tributárias, diante da natureza desvinculada, né, da atuação estatal específica dos impostos, porque seria inviável analisar individualmente cada espécie tributária. Bom, então, a hipótese do problema de pesquisa, né, como uma resposta provisória do problema, foi que sim, o sistema tributário agrava discriminações raciais, né, já que a incidência tributária é preponderante sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio, impacta na negação de acesso dos negros a bens materiais, à participação democrática efetiva e ao reconhecimento social.
essas negações de acesso, que são as características do racismo estrutural. Outra premissa foi o racismo estrutural como um conjunto de desvantagens sociais acumuladas, né? Como ensina o professor Silvio Mendes. Então, eu parti dessas duas ideias, unindo, né, as duas ideias. As desvantagens sociais são acumuladas pelos negros por conta das negações de acesso decorrentes da incidência tributária, e isso gera como consequência esse sinônimo entre negros e pobres, já que são os negros que se mantêm historicamente na base da pirâmide social como uma decorrência da incidência tributária. O objetivo geral do estudo, né, foi vincular diretamente ao problema, né, a hipótese de pesquisa, avaliar se a incidência tributária preponderante sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio agrava, né, a negação de acesso. E para alcançar esse objetivo geral, o primeiro objetivo específico foi investigar, né, e conseguir demonstrar uma situação concreta, se a preponderância da tributação sobre produção e circulação de bens e serviços, né, e hoje sobre bens e serviços, e não a tributação sobre renda e patrimônio, tem relação de causalidade com essas negações de acesso que configuram o racismo estrutural. O segundo objetivo específico foi uma guia do primeiro, né, investigar e demonstrar como a preponderância da matriz tributária sobre o consumo e não sobre a renda e patrimônio impacta nas negações de acesso das pessoas negras, né? E o terceiro foi discutir elementos dogmáticos da tributação sobre a teoria crítica racial, né, nessa análise crítica, revelando discriminações raciais indiretas decorrentes da dogmática tributária. A escolha da matriz tributária brasileira, as escolhas históricas das sujeições passivas na tributação do consumo e os efeitos redistributivos dos tributos na mobilidade social da população negra. E aí, como marcos teóricos, né, como referenciais teóricos de análise e argumentação desses objetivos, eu utilizei a teoria crítica da raça e a teoria da hermenêutica negra aplicadas à interpretação valorativa constitucional. A teoria crítica da raça, pela preocupação com os efeitos concretos das normas tributárias sobre a população negra, né, revelando as discriminações raciais indiretas decorrentes da dogmática tributária, com a premissa de que essas discriminações indiretas interessam, sim, ao direito tributário, que é um outro desafio, né? E aí a hermenêutica negra, pela possibilidade de construção normativa tendente à correção de rumos, né? A construção de normas vocacionadas a superar as discriminações indiretas reveladas pela análise crítica racial. Bom, então, sobre a organização e a divisão da pesquisa. Eu segui uma trilha de investigação, né, metodológica, dividindo a pesquisa em 4 blocos principais, né, 4 capítulos. Antes dos capítulos, né, na introdução, eu trouxe o contexto histórico das desigualdades raciais, como uma decorrência do regime político escravocrata, né, que gerou uma série de desvantagens iniciais acumuladas às pessoas negras e que se perpetuam até os dias atuais. Também na introdução expliquei, né, a metodologia e os elementos da pesquisa, e aí, a partir daí, dividi nos 4 capítulos, né? Bom, o primeiro capítulo, o problema do negro e o sistema tributário nacional, capítulo descritivo, de análise descritiva do problema de pesquisa, fazendo um diagnóstico racial da sociedade, das desigualdades raciais na tributação e a relação econômica entre essas duas realidades, né? Eu falei sobre o problema do negro no sistema tributário nacional, né? Apresentei as premissas descritivas, históricas e empíricas que desenham esse cenário de desigualdade racial no Brasil, relacionando com a tributação, né? Então, do arquétipo do regime escravocrata ao mito da democracia racial, né, foi possível relacionar a linha do tempo da política brasileira com as escolhas da matriz tributária e a exclusão social do negro, né, a exclusão
da cidadania fiscal. Foi fácil usar o pensamento social brasileiro, né, que a gente tem uma base sociológica da raça muito sólida e profunda, né, pelas ideias de vários pensadores sociais, Alberto Guerreiro Ramos, Neuza Santos, Abdias do Nascimento, né, Clóvis Moura, que tratam do problema social do negro no Brasil. Né? Os sociólogos brasileiros, há muito tempo, tratam da exclusão da cidadania das pessoas negras e afirmam, né, as classes sociais do país como uma decorrência do sistema escravocrata de castas, e é fácil perceber a identidade entre a pirâmide do racismo científico, né, dos séculos 18 e 19, com a pirâmide social brasileira até os dias atuais. Né? Então, o que não é uma mera coincidência, e como tributaristas, a gente precisa compreender, né, o papel da tributação nessa manutenção da pirâmide racial. E aí, para essa análise sociológica, eu usei principalmente a linha de estudo do Alberto Guerreiro Ramos, que foi um grande pensador social, um grande administrativista negro, né, que tratou do problema do negro no Brasil, trazendo como conclusão, ainda na década de 50, mas que permanece atual, de que o problema não é do negro, o problema é do branco. Né? O problema do negro, na verdade, é o branco, a patologia social do homem branco, porque as elites políticas e intelectuais brancas do país insistem em, historicamente, tratar o negro como objeto, né? Como tema, como assunto, mas não como cidadãos, não como povo, e não permitindo o acesso às infraestruturas econômicas e sociais do Brasil. Então, eu trouxe uma série de dados que comprovam, né, as desigualdades raciais, de desenvolvimento humano, de expectativa de vida, de inserção no mercado de trabalho, né, desigualdades raciais nos rendimentos, e fiz o paralelismo com a análise descritiva da matriz tributária brasileira sob o viés racial, né, buscando comprovar que o fato político é que a elite branca nunca se deixa ser tributada, né? Na renda e no patrimônio. Nunca permite que se tribute o patrimônio e a renda das pessoas físicas na proporção que se deveria, sempre tributando preponderantemente o consumo e gerando como consequência as discriminações e desigualdades raciais. Mesmo na tributação da renda, há assimetria, né, na incidência com a preponderância do imposto de renda da pessoa jurídica, que, apesar de ser um imposto direto, acaba repercutindo no preço dos produtos e dos serviços. Né? E aí, para entender de que maneira a tributação contribui para as discriminações raciais, eu tracei um diagnóstico a partir de dados econômicos, revelando os impactos dos efeitos redistributivos dos tributos na imobilidade social da população negra. De um lado, o impacto desproporcional da tributação do consumo sobre o rendimento das pessoas negras, e, do outro, o pífio efeito redistributivo dos impostos. Né? E aí, como resultado dessa operação, a gente tem a imobilidade social histórica das pessoas negras e as negações de acesso, características do racismo estrutural. Né? Então, eu constatei que, mesmo depois da escravização, os negros, como matriz social humana do país, acumulam desvantagens sociais em decorrência de discriminações raciais provocadas pela tributação, né? Ou seja, como uma decorrência dessas negações de acesso causadas por essa operação, né? Preponderância de maior tributação sobre rendimentos da base da pirâmide e pífio efeito redistributivo pela parca tributação no topo da pirâmide. Então, existe um recorte racial muito evidente dentro das desigualdades sociais, que, de novo, não é uma mera coincidência, é uma decorrência desse cenário tributário. Né? Então, as desigualdades sociais decorrem de discriminações raciais que são provocadas pela tributação e não o contrário. Né? Então, é uma ideia de que a discriminação, né, ela é uma decorrência da desigualdade social, ela não se sustenta diante dessa análise mais profunda tributária. Né?
A discriminação viria do fato, a discriminação não viria do fato da pessoa ser pobre. Ela é uma decorrência da escolha política da matriz tributária brasileira. Então, a raça permanece como elemento central de estruturação de desigualdades sociais, porque a tributação provoca essa imobilidade social. E aí eu consegui comprovar, né, que o Brasil tributa desde sempre, preponderantemente, de forma indireta, né, provocando essa regressividade fiscal. A alíquota efetiva média sobre as pessoas físicas dos impostos, né, do consumo é de 13%. E sobre a população negra, dos últimos estratos da pirâmide social, incide 26% de tributação do consumo. Cruzando a estimativa do rendimento do trabalho, né, com a estimativa de gastos do consumo de bens e serviços das pessoas negras, moradia, alimentação, luz e gás, a gente comprova que os negros consomem todo o rendimento com subsistência, né? Nada sobra para investir em educação, qualificação e saúde, né? Então, a tributação ela age como um mecanismo de acomodação racial em posições de classe, como um instrumento de poder que gera essa acomodação, né? E aí o professor Marcelo Medeiros trata disso, não exatamente no viés racial, mas alertando que existem instrumentos de poder que impedem a chegada ou resistem à presença de negros no topo da hierarquia social, e fica bastante claro que a tributação é um desses mecanismos, né? No ponto de impacto sobre a cidadania fiscal, foi possível comprovar, por dados econômicos, que, sem receber doações ou herança, com desvantagens na inserção remuneratória no mercado de trabalho, consumindo todo o rendimento por subsistência, os negros nunca alcançam o status de contribuintes diretos, né, de imposto direto sobre propriedade, porque nunca acumulam patrimônio. E nem alcançam o status de contribuintes dos impostos indiretos, já que, quando empreendem, fazem como microempreendedores informais. Então, a exclusão da cidadania fiscal é também uma decorrência da imobilidade social provocada pelo encargo financeiro que os negros assumem na tributação do consumo. Então, além da negação de acesso a bens materiais, né, e do direcionamento do consumo para a subsistência, que a tributação indireta provoca, outra consequência é que as pessoas negras não se tornam sujeitos de direito tributário. Então, assumem o encargo financeiro e permanecem como contribuintes de fato, né, excluídos da cidadania fiscal. Então, os brancos são contribuintes e os negros são só consumidores finais. E isso se reflete nas outras discriminações raciais características do racismo estrutural, né, que são a negação de acesso à democracia, né, a participação democrática efetiva e ao reconhecimento social. E aí, para mensurar concretamente como, né, de que maneira a matriz tributária sobre o consumo contribui para as desigualdades raciais na tributação, a gente utilizou da fórmula do índice de Gini, que é uma medida econômica de concentração e redistribuição de riquezas, e avaliou, né, as faixas de decomposição da renda do cidadão no índice de Gini. Renda inicial, que é acrescentada das transferências públicas diretas de renda, né, programas de renda mínima e benefícios previdenciários, e aí vira a renda bruta, e aí sobre a renda bruta incide imposto de renda da pessoa física e as contribuições previdenciárias, e vira a renda disponível para o consumo, né, sobre a qual incide os impostos sobre o consumo, que vira a renda final. E aí a análise dessa decomposição, essa aplicação do índice de Gini, cada uma das fases da renda do cidadão, reforçou que a incidência da tributação indireta provoca discriminação, né? A relação desproporcional entre a tributação direta e indireta provoca concentração de riquezas para os mais ricos, que são as pessoas brancas, né? Favorecendo a miséria histórica das pessoas negras. Então, a gente deduz que a sistemática tributária é um instrumento de mobilidade, de acomodação de classe, porque impede que haja um aumento da renda final na proporção que leve à ascensão social das pessoas negras. O Estado brasileiro age como um Robin Hood às avessas, né, porque tributa mais os negros para distribuir benefícios sociais aos brancos.
E essa conclusão, né, essa parte do Robin Hood, não no viés racial, né, mas a parte do Robin Hood não é minha, ela vem num relatório do Ministério da Fazenda de 2017, que afirma exatamente isso. E que é sedimentada, né, pelo Índice de Elasticidade Intergeracional da Renda, da OCDE, que indica que um brasileiro nascido em família no último extrato de renda da pirâmide social leva 9 gerações para alcançar metade da pirâmide, né? Então, considerando 9 gerações no Brasil como 180 anos, a gente conclui que é muito mais tempo do que separa os dias atuais da abolição da escravização, comprovando que as políticas fiscais não foram capazes de redistribuir riqueza para permitir igualdade de oportunidades e ascensão social necessária aos negros, né? A política tributária ela torna o chão pegajoso, né? Mantém os negros acorrentados na base da pirâmide. Então, eu concluí nesse capítulo descritivo que a regressividade sistemática e histórica atinge de forma muito específica a população negra, provocando discriminações raciais que geram as desigualdades, né? E aí vejam que é interessante que a regressividade fiscal, até a reforma tributária agora, nunca tinha sido tratada como uma categoria jurídica, né? Ela era considerada uma consequência econômica apartada do direito tributário. Então, até a promulgação da Emenda Constitucional 132, não havia qualquer princípio ou norma, né, norma ou regra orientador dos efeitos econômicos do sistema tributário sobre a renda do cidadão, se progressivo, né, proporcional ou regressivo. E não como essa progressividade, regressividade e proporcionalidade, não como orientação de alíquotas, né, mas como efeito da sistemática tributária, né? Eu costumo brincar que o tabu da regressividade é tão grande que nem o Word reconhece a palavra regressividade, né? A gente escreve regressividade, aparece aquele sublinhado vermelho, porque ele não reconhece. Então, a parte da doutrina tributária já extraía a progressividade, né? e a vedação à regressividade da ideia de solidariedade constitucional, do princípio da isonomia tributária, mas não tinha nenhuma previsão positivada, né? E hoje nós passamos a ter essa previsão de redução da regressividade fiscal que está sendo aí formatada pelo projeto de lei complementar, que não traz, na verdade, nenhuma palavra sobre isso, né? O projeto que vai ser levado à votação. Só faz uma referência quanto ao cashback na fundamentação do cashback, né, como um instrumento de redução de regressividade. Então, a doutrina, né, e aí nós teremos um papel importante nisso, né, de levantar essa bola para saber que redução de regressividade é essa, né? Uma regressividade fiscal, é uma regressividade tributária, porque o constituinte derivado não adjetivou que redução de regressividade é essa. E aí a gente vai ter que trabalhar na hermenêutica para fazer essa construção, né? Então, o legislador complementar nada acrescentou, e então vai ser um objeto de mais um desafio para ser enfrentado. Bom, então não vou começar a correr, né? Já está avançando o tempo, né? No primeiro capítulo normativo, né, eu trouxe as categorias jurídicas de raça, racismo, discriminações raciais, como categorias, postulados constitucionais que impedem discriminações raciais negativas, diferenciações pautadas na raça, né, mas que legitimam discriminações positivas, né, inclusive diretas, né? Há previsões importantíssimas no Estatuto da Igualdade Racial, na Convenção Interamericana contra o Racismo, né, discriminação racial, que foi internalizada no Brasil em 2021, com status constitucional, mas que não é considerado pelo direito tributário, né, e que exige políticas públicas de inclusão racial, inclusive através de políticas fiscais. Então, para entender normativamente as escolhas políticas da matriz tributária,
eu trabalhei essa legitimidade tributária na perspectiva do povo negro, a partir das críticas à teoria do contrato social, pela teoria decolonial do Frantz Fanon, pela teoria da biopolítica, né, do Foucault, e a teoria do contrato racial do Charles Mill e necropolítica, né, do Achille Mbembe, teorias que têm em comum a defesa de que há uma exclusão política consciente dos povos escravizados do contrato social. Né? É uma exclusão do contrato social que afeta ainda hoje a participação democrática efetiva, tanto no âmbito político como no âmbito de construção normativa. E essa negação de acesso à democracia leva a uma ausência de participação nas escolhas políticas da sociedade, nas escolhas de bens e direitos que vão ser distribuídos e nas escolhas tributárias, de incidência tributária. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar essa exclusão da participação democrática. Numa análise mais contemporânea, né? Eu trabalhei a legitimidade do pagamento de tributos no enfoque da teoria da justiça, né? Utilizando a teoria do bem-estar social do Amartya Sen, que pensa uma realidade muito próxima da brasileira e que trabalha a tributação como instrumento de discriminação positiva possível para promover redistribuição de oportunidades. E aí também aplicando a teoria do Ricardo Lobo Torres, né? Apesar do perfil mais liberal dele, mas para fundamentar a incidência tributária no direito a condições mínimas de existência humana digna. O mínimo existencial como limitador da função tributária. E aí, a partir desses marcos teóricos, né, e aí que se somaram à teoria da justiça tributária do professor Cléucio, foi possível analisar as inovações trazidas pela Emenda Constitucional 132, né, que passa a legitimar o sistema tributário nacional, não só na capacidade contributiva, como medida de justiça, pela justa repartição da carga tributária, mas também nos novos princípios da justiça tributária e da redução da regressividade. E aí eu não tive o propósito de construir uma definição de justiça tributária, eu utilizei das ideias do professor Cléucio, né, do professor Ricardo Lobo Torres, fazendo um recorte específico para a minha pesquisa de análise racial da tributação, no sentido de responder o problema de pesquisa. Né? E aí, nessa análise, a tributação vai ser justa e legítima quando promover a função redistributiva dos tributos, né? Quando comprovadamente redistribuir riquezas tendentes à mobilidade social da população negra. Para alcançar maior concretude nessa configuração de justiça racial tributária, eu vinculei o princípio da justiça tributária ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio da redução da regressividade fiscal, que devem permitir a aferição da equidade da incidência tributária como justiça no caso concreto. A gente sai da justiça como um valor abstrato, né, e caminha para a equidade a partir da possibilidade de verificação contábil, matemática, de mensurar, né, de forma macroeconômica, utilizando o índice de Gini, por exemplo, se a repartição da carga tributária total, da carga tributária individual suportada, né, estão gerando maior regressividade fiscal ou estão reduzindo a regressividade fiscal. E aí eu concluí, né, nesse viés de redução das desigualdades raciais, e não outro parâmetro de justiça, tá, que a sistemática brasileira atual é injusta, ela se afasta da equidade, já que ela promove a regressividade fiscal, né? Ela amplia a regressividade fiscal. E aí, no segundo capítulo normativo, eu tratei da teoria crítica da raça e da hermenêutica negra tributária, como premissa a ideia de que o direito não é uma ciência neutra, né? É um discurso político ideológico criado por uma elite dominante, né? Influenciado por estruturas de poder. Então, essas teorias elas permitem essa releitura da construção normativa de forma distinta do positivismo formalista, permitindo uma análise crítica, né? A teoria crítica da raça, analisando as normas tributárias a partir dos efeitos concretos que revelam as discriminações raciais indiretas decorrentes da dogmática tributária. E a teoria da hermenêutica negra permitindo a construção das normas a partir do ponto de vista dos grupos marginalizados, né?
e aí propondo medidas tendentes à correção de rumos, né? A correção da realidade, o dever ser. E através dessas teorias, a gente promoveu uma análise crítica racial de pontos da dogmática tributária, né, que eu considerei agravar as discriminações raciais, que são a escolha legislativa da matriz tributária brasileira e a escolha legislativa da sujeição passiva na tributação do consumo. Então, eu busquei tratar da dogmática tributária quanto à escolha dos fatos geradores da tributação do consumo, defendendo que a riqueza tributada é a renda do consumo e não a mera produção e circulação de bens e serviços, né? De modo que o consumidor final não poderia ser excluído da formalidade tributária. Ele deveria ser reconhecido como contribuinte, ainda que a praticabilidade exija a substituição tributária. E aí eu fiz uma breve análise do direito comparado, né, dos países da OCDE, que não excluem por completo o consumidor final da relação tributária, né? Porque veja que na cadeia produtiva, no sistema toyotista, existem vários consumidores, e apenas o consumidor final é excluído da formalidade tributária na incidência, né, atual do consumo. Mesmo quando a Constituição de 46 e 67 previu como fato gerador o consumo, né, previu que a tributação incidia sobre o consumidor final era excluído da relação jurídica tributária, né? Os únicos com cidadania fiscal são os consumidores intermediários, né? E o projeto de lei complementar atual, né, da reforma tributária, manteve essa previsão, não trouxe nenhuma alteração, apesar da brecha dada pela reforma tributária, né, de que poderia extrair que os consumidores finais fossem considerados. Então, a Constituição formalizou a repercussão econômica do CBS na IBS, considerando o cashback, né, que é um reconhecimento de que o consumidor final pagou aquele tributo, portanto, ele tem o direito de ter aquele valor devolvido, né, uma vez que não existe capacidade contributiva. Mesmo assim, foi excluído da formalidade tributária. Então, na ótica racial, a gente conclui que a repartição da carga tributária total sobre o PIB, com base na capacidade contributiva presumida no consumo, promove discriminações raciais indiretas, né? Afeta a cidadania fiscal das pessoas negras, afasta o controle da capacidade contributiva e promove as negações de acesso, que eu já falei, né? Bom, eu tratei um pouquinho também da questão da ilusão fiscal, né? As pessoas negras sequer percebem, né, a discriminação tributária indireta que são impostas, né? E aí trazendo um pouquinho a teoria do Puviani, né, que já tratava disso no início do século XIX, a escolha política da ilusão fiscal, e dialogando também um pouco com a teoria da ilusão da Constituição tributária e a teoria do estado de coisas inconstitucional, né? A gente conclui que a opção legislativa de repartição da carga tributária total pode ser considerada uma violação indireta e sutil de limitações constitucionais ao poder de tributar pela estratégia da preponderância da tributação indireta, né, em que a elite branca afasta as garantias fundamentais tributárias das pessoas negras. Eu falei, eu tratei também que mesmo após a reforma tributária, diante do mandamento da redução da regressividade fiscal, agora a gente vai poder aferir de uma forma mais concreta se isso pode ser considerado um estado de coisas inconstitucional. Apesar de eu não ter escrito sobre isso, eu considero pessoalmente, né, que mesmo sob a redação anterior, a gente poderia falar num estado de coisas inconstitucional pela questão da isonomia, da solidariedade, mas, de fato, seria muito difícil construir. Isso perdeu um pouco o objeto agora diante da reforma tributária. Acho que a gente pode aqui hoje também discutir um pouquinho isso, diante da DPF 973, né, que ainda está em curso, que o professor Clélcio sustentou, né, e apesar da DPF não tratar especificadamente da regressividade fiscal, o professor Clélcio sustentou a necessidade de incluir o combate da regressividade fiscal
no plano de enfrentamento ao racismo institucional, como uma medida transversal a todas as demais. Então, eu acho que a gente poderia, aqui hoje, né, tendo tempo, falar um pouquinho sobre isso. Bom, já no último capítulo, né, como medidas propositivas de enfrentamento da iniquidade racial na tributação, discriminações reveladas pela teoria crítica da raça, né, e pela hermenêutica negra, eu trouxe, né, políticas fiscais legítimas de discriminação racial positiva que permitiriam a correção de rumos, né? E aí analisei a função extrafiscal dos tributos como uma ferramenta de ação afirmativa racial. É uma justiça compensatória, não no viés de uma compensação contábil, né, que a professora Eliane trata, né, no seu livro, que esbarraria, né, ao meu ver, em barreiras de execuibilidade de mensuração, mas pela exigência constitucional da solidariedade, da função redistributiva dos tributos e das novas exigências da justiça tributária e da redução da regressividade fiscal, né? Então, eu trouxe a progressividade fiscal desejada do sistema tributário e não apenas progressividade de alíquota, né? Então, rejeitando a ideia de neutralidade tributária e defendendo a intervenção do Estado na economia para combater a discriminação racial através da tributação. E aí pontuando medidas compensatórias de regressividade fiscal para a população negra, né? Nesse momento histórico, né, do mundo, que tem se finalmente falado em compensações da escravização, o Brasil se vê também diante dessa necessidade de compensar, né, os afrodescendentes brasileiros, também os países africanos, né, que sofreram a diáspora do Brasil após o Brasil independente. Então, um tema que a gente vai precisar trabalhar dentro do direito tributário, né, para tomar frente, para embasar, para pautar essas políticas públicas compensatórias. Na dissertação, né, como proposta, eu trouxe algumas políticas afirmativas fiscais que permitiriam a redução da regressividade, né, a revisão estrutural das desonerações fiscais no imposto de renda, a ampliação das faixas de isenção do imposto de renda da pessoa física, né, concessão de benefícios fiscais específicos para a população negra, né, induzindo comportamentos no mercado e principalmente a previsão do cashback do povo, né, e de um imposto de renda negativo. Quanto ao cashback, é uma medida de redução de regressividade fiscal que veio claramente substituir a seletividade fiscal, né, uma seletividade branca, né, um argumento, inclusive, trazido na exposição de motivos do projeto de lei complementar, que eu considero positivo, né, porque vem substituir essa seletividade branca. Então, eu falei, né, trouxe um capítulo tratando do cashback, defendendo a natureza jurídica tributária do Instituto, né, como uma imunidade tributária, ainda que parcial, por ser uma desoneração constitucional relacionada ao mínimo existencial, né? Um tema muito interessante para a gente debater também. Bom, como conclusões da pesquisa, eu não vou ler, né? Eu acho que eu já trouxe bastante coisa, o tempo já está bem avançado, mas eu concluí pela inequidade racial na tributação e que a justiça tributária tem cor, porque a escolha de uma matriz tributária preponderante sobre o consumo, sem a equivalente compensação social dos efeitos econômicos, agrava, né, ao invés de atenuar discriminações raciais e contribuindo para a negação de acesso dos negros aos bens materiais, à participação democrática efetiva e ao reconhecimento social. Então, o sistema tributário brasileiro é um mecanismo racial histórico de mobilidade social e um instrumento modulador do racismo estrutural, talvez o principal instrumento do racismo estrutural do nosso país. Então, essas foram as conclusões. E aí, por fim, né, eu queria compartilhar com vocês, né, um trabalho que eu estou desenvolvendo em auxílio acadêmico à assessoria especial do Ministério da Fazenda, né, como eu falei, para as proposituras que cabem ao Ministério da Fazenda no âmbito do Programa de Enfrentamento do Racismo Religioso e Superação da Violência e Discriminação contra Povos
e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro no Brasil, né? São indicações que precisam ser feitas no âmbito orçamentário, de atribuição do Ministério da Igualdade Racial, mas que tem a participação dos ministérios parceiros, e o Ministério da Fazenda atua como ministério parceiro no âmbito de políticas públicas tributárias reparatórias, né, num protocolo informativo. Então, na primeira etapa desse programa, a gente está fazendo um diagnóstico da situação tributária, né, societária, empresarial dos povos quilombolas e de terreiro no Brasil, levantando informações que a Esplanada tem, né, registros, inventários específicos dessas comunidades. A gente tem feito reuniões com diversos órgãos sobre o assunto, né, para colher essas informações e encaminhando ofícios. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com o IFAM, tem sido muito, muito proveitosa, muito, muito construtiva, absorver essas experiências e tentar formatar, né, um protocolo diante do cenário que se tem, né? Hoje, por exemplo, no IFAM foi dito que a gente tem 12 terreiros tombados no Brasil inteiro, né? Então, a gente vê o absurdo que né, diante da magnitude das religiões de matriz africana, a gente só ter 12 terreiros tombados no Brasil inteiro. Então, a gente precisa difundir as informações, precisa difundir cidadania fiscal, para que essas comunidades tenham acesso aos direitos constitucionais previstos. É isso que eu teria a contribuir. Muito obrigada, professor, pela oportunidade, e devolvo a palavra para a gente abrir para o debate. Muito bem, parabéns, Tayana, pela exposição. Agradeço muito a sua participação. Eu já conhecia o seu trabalho inteiramente, o texto da dissertação, porque tive a honra, né, de compor a sua banca de defesa da dissertação, um trabalho brilhante, profundo, uma pesquisa, acho que raramente vista no país a respeito do tema, e sem contar agora a exposição que a Tayana fez, né, bem ampla e exauriente do assunto. Então, meus parabéns, agradeço muito por você ter participado. Bom, mas eu acho que tem alguns minutinhos aí para a gente fazer um debate em torno do tema, e eu queria aproveitar, Tayana, para abrir esse debate aqui, mas quem tiver também perguntas ou quiser trocar ideias com a Tayana, por favor, levante a mãozinha aí, que a gente passa a palavra. Já estou vendo aqui a Eliane Barbosa, mas outros também que quiserem. Por favor, é uma oportunidade que a gente tem de debater com uma pesquisadora do tema e que se dedicou muito sobre o assunto, como é o caso da Tayana. E, bom, Tayana, acho que você foi muito feliz, né, na sua abordagem, tanto no trabalho quanto agora, né, primeiramente em criticar um aspecto que é muito perverso da nossa matriz de tributação com relação aos tributos incidentes sobre o consumo, que é o ponto exato em que o consumidor de bens e serviços, esse não é enxergado pelo nosso sistema de tributação como um contribuinte realmente, né? E se usa um eufemismo, né, de contribuinte de fato, para deslegitimar a participação desse contribuinte nas relações de consumo. Isso é algo que já vem há muito tempo, né? Quer dizer, mesmo antes do Código Tributário, que é de 66, esse já era um tema enfrentado na teoria do direito tributário brasileiro, até pelo Supremo Tribunal Federal. Havia, primeiramente, um entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal de que nesse tipo de relação de consumo, caso se detectasse o pagamento indevido de tributo, esse contribuinte, de fato, não teria sequer direito à restituição, exatamente porque ele não era enxergado nessa relação tributária, né?
Posteriormente, eu acredito que muito mais por pressão muito mais por pressão, vamos dizer assim, dos contribuintes mais ricos, do sistema de pressão sobre o legislativo, especialmente dos mais poderosos economicamente, se conseguiu mudar esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal modifica essa sua compreensão em torno do tema, chega a emitir uma outra súmula que vai servir de suporte para o artigo 166 do CTN, né, que é aquele que estabelece que, nesses casos, a restituição do tributo deverá vir acompanhada, né, daquelas provas que o artigo 166 faz. Então, acho que você foi muito feliz em fazer essa identificação, que é alguma coisa que realmente me inquieta bastante isso, né? Quer dizer, nós construímos uma estrutura formal de tributação e deixamos de enxergar os problemas concretos, né? Que é exatamente o peso da tributação sobre a renda das pessoas, especialmente pessoas pretas, que no Brasil, em sua grande maioria, compõem a categoria dos mais pobres, né? Nas classes D e E, a grande maioria é formada pela população preta. E isso acaba, de alguma maneira, se relacionando, dialogando com a ideia da devolução dos tributos para os mais pobres, e especialmente para as pessoas pretas, que vem sendo chamado de cashback. Essa expressão a gente até aqui no nosso grupo de pesquisa, nosso DDT, a gente critica bastante. Eu acho que é uma expressão infeliz, mas não tem nada contra, e eu sei que você usou, mas não é, e eu sei que você tem, obviamente, a compreensão de que é um termo que muito mais colou, né, nas discussões do que exatamente o que isso significa, né? Então, a gente tem aqui entendido que há o reconhecimento de uma ausência de capacidade contributiva que leva à restituição ou à devolução, prefiro até a devolução dos tributos sobre o consumo para pessoas pobres e, consequentemente, as pessoas pretas. E a minha pergunta, para você explicar para nós aqui, ou explorar mais esse ponto, é se o que foi previsto no texto da reforma tributária e o que está regulamentado agora com a tentativa de regulamentação, né, desse tema, né, pela lei complementar. Como é que você vê isso? Você acha que, de fato, a gente está caminhando para uma ideia de equidade tributária que tenha como centro o recorte racial, ou ainda estamos trabalhando com uma ideia de devolução dos tributos sobre o consumo de uma maneira que a base ou o princípio desse critério de devolução ainda é a distinção entre ricos e pobres? Como é que você analisa essa questão hoje do entre aspas, com todas as 1000 aspas que pode se colocar, do cashback tributário? Qual a sua visão sobre isso, Tayana? Primeiro, eu queria pontuar que a gente percebe, né, a gente vive um momento histórico da reforma tributária, né, ter acompanhado as discussões como foram, e, na minha opinião, assim, a gente percebe como ela é apreendida por economistas, né? O direito ele vem de rebarba, depois tentando justificar o que já foi feito. E a gente vê isso mesmo na redação do projeto de lei complementar, né? Como acabam tendo incoerências que depois geram uma série de consequências perversas disso, né? E como eu falei, o senhor falou e todo mundo sabe, quem toma as decisões, né, quem interpreta ao fim e ao cabo, é uma elite branca que tem uma visão de mundo muito específica e quase homogênea, né, monocromática da coisa. Então, que não abre a visão para isso. Mas, ainda assim, eu vejo, pessoalmente, o cashback como um avanço nesse sentido, dentro do que se poderia ter, né? Nesse sentido de se reconhecer que não que uma parcela da população não tem aquela capacidade contributiva e precisa ter aquele encargo devolvido. Eu cheguei a botar isso, inclusive, na dissertação, porque todos os seminários, palestras que eu participei sobre o cashback, eu ouvi críticas ferrenhas da doutrina tributária branca, né, de que era um absurdo,
de que o governo não teria capacidade de procedimentalizar isso, de que a população não teria capacidade de instrumentalizar isso, quando a gente vê a falácia, né, e o racismo embutido nessa afirmação. Então, nesse sentido de algum avanço, eu vejo de uma maneira positiva. É claro que vai depender de como isso vai ser operacionalizado, mas em substituição à seletividade, eu acho algo positivo, porque a previsão do projeto de lei complementar é 100% de devolução sobre gás de cozinha, 50% de energia elétrica e 20% sobre todos os demais bens, com limites, né, de renda familiar e tudo mais. E com depósito em conta corrente em 10 dias. E isso realmente vai conferir maior cidadania fiscal, né? As pessoas da base da pirâmide, pessoas negras, vão se enxergar dentro da sistemática tributária, colocando seu CPF em notas fiscais, né? Fazendo valer algum direito tributário. Então, nesse sentido, eu vejo como um avanço. A gente vai precisar calcular economicamente se isso vai provocar uma redução da regressividade fiscal efetivamente. Não foi uma coisa positiva a lei complementar não mencionar a redução da regressividade fiscal no seu texto. A gente não sabe o que é isso, né, para poder depois, eventualmente, acionar o judiciário. Mas da mesma maneira, eu vejo uma série de incoerências na lei complementar em relação a isso. A própria previsão constitucional do cashback, né, é uma incoerência. Eu não sei mais nem se a gente está falando em tributação do consumo, sabe, professor? Uma vez que a reforma agora ela traz uma tributação sobre bens e serviços. O que são bens e serviços que são tributados? Há uma série de referências, né, que a lei complementar traz que eventualmente vão ser discutidas. E essa inquietação que eu trouxe inicialmente no mestrado, ela se perpetua, né? Que riqueza a gente está tributando ali. Ao mesmo tempo, o cashback ele denota que é a renda do consumo, né? Então, eu enxergo dessa maneira, né? Como um avanço, mas um avanço que talvez fosse o possível, que já foi muito, talvez, dentro ainda do racismo tão consolidado na nossa sociedade. Tá certo. Obrigado, Tayana. Passar a palavra para o Caio, que está com a mão levantada. Caio, a palavra é sua. Obrigado, professor. Doutora Tayana, fantástico a sua palestra, muito obrigado. Eu vou começar lendo aqui só um elogio da professora Eliane Barbosa, que colocou no chat, e infelizmente ela não pôde ficar, mas ela queria muito ter acesso à íntegra da sua pesquisa. Depois a gente conversa um pouco sobre como podemos ter disponibilização, ou se vamos esperar pelo livro. Estamos ansiosos. Eu estou ansiosíssimo para ter acesso à íntegra da pesquisa. A minha linha de pesquisa nesses últimos tempos tem sido o que eu chamo de sequestro da argumentação dos direitos fundamentais pelas elites e grupos de pressão ligados a setores fortes da economia, né? E foi muito interessante ouvir a doutora a respeito de uma tentativa de encontrar uma base dogmática para justificar essas observações práticas que a gente vê, de regressividade, de uma incidência muito maior da tributação na população preta. E dentro dessa minha linha de pesquisa, conversando com essa sua ideia de contrasteio na dogmática, talvez exista a solução de um grande problema que eu detectei, que é o fato de que, quando a gente quer exigir do judiciário uma prestação de solução de uma determinada lide individual ou coletiva que tenha a ver com tributação, com regressividade, a gente não sabe em que dispositivo basear a nossa argumentação. É uma DI contra o que, com relação a que exatamente? Em que caso concreto eu consigo chegar no STF em sede de recurso extraordinário para discutir
a regressividade, né? Quais são os princípios tributários que eu vou me utilizar? Por isso que eu quero muito ler a sua pesquisa, né, para poder ter mais ideias nesse sentido, né? Uma ideia que eu tinha pensado, que talvez faça sentido com o que a doutora pesquisou sobre o estado de coisas inconstitucional, é a ideia do uso da ADPF como um instrumento residual aí. A ADPF hoje é utilizada para muita coisa, né? Que não é exatamente uma ADI, não é exatamente uma ADC, tudo que sobra acaba ficando para a ADPF. E tem se utilizado muito para declarar estado de coisa inconstitucional, a situação do sistema prisional, a situação e diversas outras situações que têm aparecido. O que a senhora acha dessa possibilidade de uso da ADPF ou outras possibilidades e ideias que a senhora tenha para a gente levar isso de forma dogmática ao sistema judiciário? A gente já teve, Caio, 2 ADPFs discutindo a regressividade fiscal, mas nenhuma das duas teve o mérito analisado, né? Então, a gente sabe que o STF, quando ele quer analisar, ele analisa, né? Uma até foi por falta de legitimidade ativa, mas uma segunda, o ministro Alexandre de Moraes foi expresso de que ele não poderia, foi o Rede Sustentabilidade, né? Que estava querendo fazer do STF um reformador tributário, né? Através da ADPF. Eu cheguei na dissertação eu tinha feito um capítulo com uma ideia muito clara de que existia um estado de coisas inconstitucional, de que ele poderia ser declarado, e em conversas com o meu orientador eu percebi que realmente os requisitos específicos do estado de coisas inconstitucional seriam mais difíceis de ser reconhecido diante do cenário constitucional, né? Porque o fato é que a Constituição permite a instituição de tributos, né, até então, né, sobre a produção e circulação de bens e serviços, e dá competências materiais para os estados e municípios que precisam, né, dessa arrecadação tributária, e não estabelece, né, como eu mencionei, princípio orientador do sistema. Eu até cheguei a cogitar, olha só, então quer dizer que agora o Constituinte, ao falar que leis futuras não devem reduzir regressividade, será que ele não estaria reconhecendo que antes a regressividade era uma consequência possível da Constituição? Né? Eu cheguei a levantar assim, só como um questionamento, né? Porque uma vez que ele fala, olha, legislações futuras devem reduzir a regressividade, quer dizer, então, que legislações passadas poderiam gerar regressividade, e uma vez que ele fala assim, devem reduzir a regressividade sem estabelecer parâmetros, ele não está reconhecendo que assim, alguma regressividade é possível, o que é claro, não é o que a gente ideologicamente está defendendo, só está reconhecendo, né, a situação fática que se coloca. Então, a gente vai precisar construir sobre isso. Eu acho que hoje, com o princípio da redução da regressividade, o estado de coisas inconstitucional se torna muito mais forte diante de legislações futuras que aumentem a regressividade. Esse foi um ponto muito, muito importante para mim na dissertação. Assim, olha, a gente precisa de critérios objetivos que a gente possa levar para o judiciário. Olha só, essa lei está aumentando a regressividade, portanto, ela é inconstitucional. Só que é isso, né? O Constituinte ele colocou redução de regressividade. Que regressividade é essa? Né? E a lei complementar não falou nada sobre que regressividade é essa. E agora, que regressividade é essa? E aí, diante de uma doutrina, né, como eu falei, monocromática, a gente vai precisar, do lado de cá, reforçar que regressividade é essa para a gente ganhar campo para levar ao judiciário. Olha, senão isso aí vai perder totalmente a efetividade como foi a transparência fiscal. Né? É um artigo muito específico da Constituição originária determinando informações em nota fiscal e que é simplesmente ignorada, e tudo bem. Então, a regressividade fiscal pode levar, a redução da regressividade fiscal pode levar esse mesmo caminho.
mas eu considero que a gente teve um avanço, uma vez que a gente hoje pode dizer que há uma norma constitucional que impede o aumento da regressividade fiscal, né? Não, a gente não sabe em que termos vai ser a diminuição, mas um aumento, com certeza. E aí essa questão do estado de coisa inconstitucional é sensível pelo viés político que envolve, né? Porque do que adianta o Supremo declarar um estado de coisas inconstitucional, instar o legislador a agir em determinado sentido e o legislador não agir, né? A gente sabe que o Supremo é um tribunal político também, que precisa trabalhar com essa realidade. E a gente também precisa reconhecer essa realidade para avançar na medida do possível. Obrigado, professora. Eu tenho esperança aí, porque o Supremo agora está com essa vibe de estabelecer cronogramas para as coisas e estabelecer metas, né? Usar o CNJ e outras organizações até para fiscalizar o cumprimento das metas que ele impõe ao Executivo e ao Legislativo. Então, quem sabe aí o Supremo não consiga ter uma atuação mais positiva, apesar de ser um ativismo judicial brabo, nesse sentido, porque se não for o Supremo, que é contra-majoritário, quem vai ser, né? E eu penso, Caio, inclusive até relacionando com a pergunta do professor Cléus, que o cashback ele é um instrumento de acesso ao judiciário hoje, né? Então, uma vez que está, né, as famílias no cadastro único federal que têm direito, elas passam a ter um fundamento jurídico para acessar o judiciário e discutir eventual, inclusive a norma de incidência tributária em outros aspectos. Uma vez que antes ela era completamente excluída da formalidade tributária, né, não tinha nenhuma relação jurídica, hoje ela tem essa relação jurídica, né, tributária. Também a gente discute que natureza é essa desse reembolso, né, seja restituição, tributário ou assistencial, né, social, vai depender de lei orçamentária ou não. Não ficou claro também na lei complementar. Então, vai ser construído doutrinariamente na jurisprudência também. Beleza. Caio, satisfeito, Caio, aí com as respostas? Demais, com certeza, claro. Bom, Tayana, olha, francamente, teria muitas outras questões aqui para a gente discutir, né? Mas eu sei já são 19 horas e 20 minutos aqui, não por mim, mas acho que você deve estar cansada, né, por ter feito a exposição e ainda se colocado aqui à disposição para fazer para responder as perguntas, então eu só posso te agradecer. Só queria fazer uma última consideração, mas e se você quiser também falar a respeito, mostrar suas reflexões, que hoje tem me preocupado bastante, sabe, Tayana, que é o seguinte, eu acho que há uma interseção indissociável entre sistema de tributação e a gestão desse sistema de tributação, que a gente chama de direito financeiro. E no Brasil a gente foi se acostumando a fazer uma barreira, um muro que separa o direito tributário do direito financeiro, como se fossem realidades distantes, até certo ponto incomunicáveis. E quando eu vejo um trabalho como o seu, e outros, né, que vem aparecendo, nós temos também aqui um colega, eu nem sei se ele está aí, o Carlos Leonardo. Ele estava, mas não sei, acho que ele teve que sair. Carlos Leonardo também defendeu a dissertação dele de mestrado na UNB sobre um tema bem parecido com o seu, sabe? O recorte racial em relação à tributação. E uma coisa que tem me gerado assim preocupações e ao mesmo tempo me estimulado a pesquisa é que quando a gente pensa num sistema de tributação menos regressivo e mais progressivo, e consequentemente um sistema de tributação mais equitativo, acho que isso contribui para uma visão de justiça tributária que ela é mais ampla. Então, essa justiça tributária estaria mais preocupada com os fins da tributação, e os fins da tributação é construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, como pede o artigo 3º da Constituição Federal. Então, nesse sentido, o que eu vejo é o seguinte, sabe, Tayana, quando
toda essa discussão, essa questão que o Caio levantou, se a gente conseguir construir um sistema de tributação que seja menos regressivo, com os instrumentos de combate à regressividade, como é a devolução dos tributos, não é? Uma redistribuição de renda dos mais ricos, né? Por meio da tributação da renda, o imposto sobre grandes fortunas, né? E outros tantos instrumentos, isso contribui para que o poder público consiga realizar políticas públicas que atendam a uma população historicamente excluída da espiral de prosperidade. E aí está o ponto de comunicação entre tributação e a gestão dos recursos tributários, sabe? Então, eu penso que a primeira batalha é essa, brigar por mais progressividade do sistema de tributação e combate à regressividade, e na outra ponta, a execução de políticas públicas reparatórias do grave problema de exclusão da população negra do Brasil das pré-condições de ter um bom trabalho na iniciativa privada, disputar os melhores cargos no serviço público, maior participação na política. Então, precisa desse dinheiro para a promoção dessas políticas, né? Então, acho que são duas frentes e que elas, de alguma maneira, se relacionam. Não sei se você pensa assim, eu não queria ter o monopólio da palavra em torno desse assunto, queria te ouvir um pouquinho antes da gente encerrar, porque eu estou vendo que não tem ninguém ainda, ninguém levantou mais a mãozinha, né? Então, o que você pensa de tudo isso? Eu concordo com o senhor e acho que, inclusive, essa deve ser a construção da regressividade, né? Uma regressividade sistemática, uma redução da regressividade sistemática, uma construção de progressividade sistemática, né? Para considerar o lado da moeda do Estado fiscal também, do Estado social também, né? Porque acho que a fórmula, até essa decomposição da renda no índice de Gini, ela demonstra isso, que a gente precisa equilibrar todos os pratinhos, né? Se a gente tem uma incidência tributária, mas tem uma devolução através de serviços à altura, você não tem regressividade fiscal. Você tem regressividade fiscal sistemática quando há esse desequilíbrio, tanto do lado financeiro quanto do lado tributário da moeda, né? É claro que a gente não tem a pretensão de que haja uma transformação da matriz de forma radical, por isso que o cashback eu acho que é uma coisa positiva, que é uma coisa progressiva, né? Reconhecendo ali para a base da pirâmide, porque a gente precisa da tributação do consumo, já que a gente estruturou toda a nossa matriz dessa maneira e diante das peculiaridades econômicas do nosso país. A gente não pode, né, abrir mão dessa tributação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa permitir acesso, né, das pessoas pretas a bens e serviços, a investimentos sociais, tanto por parte do Estado quanto individualmente. Acho que, sim, o cashback ele permite essa autonomia também, né, essa igualdade de oportunidades, porque uma vez que é o Estado que presta, a gente tem outras dificuldades, como a própria apreensão pela classe média da estrutura pública, né? Eu já ouvi uma palestra do senhor que, além de tudo, as pessoas mais pobres elas são marginalizadas nos serviços públicos, né? Elas vivem em bairros mais precários, em escolas mais precárias e tudo mais que é uma decorrência dessa apreensão social das estruturas do Estado, né? Então, mas é claro, são caminhos que precisam seguir juntos, né? Ótimo, obrigado. Eliane, você tinha levantado a mão, mas abaixou, depois não sei se você... Boa noite, professor. Boa noite. Depois eu fiquei, já está encerrando, mas é rapidinho. Quero só parabenizá-la pelo trabalho excelente e dizer que eu tenho interesse, se possível, professor, e a Tayana concordar, eu gostaria de ter acesso ao trabalho, porque o meu trabalho é sobre mobilidade social, com corte racial e tributação. Eu achei espetacular o trabalho apresentado agora. Você terá assim que o livro dela for publicado. Pois espero que seja em breve, professor. Tomara que seja em breve. Assim que Parabéns. O livro dela, nós vamos comprar o livro da Tayana assim, em massa, né? Vamos acabar com o estoque aqui. Parabéns. Meu Deus, parabéns.
Tá certo, Eliane, obrigado. Eliane Delmontes é minha aluna no mestrado e que participou agora diretamente do Piauí, hein, Eliane? Ó, diretamente do Piauí. Muito bem. Bem, eu queria novamente agradecer a Tayana Félix pela disponibilidade de participar do nosso projeto de pesquisa do IDDT. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho, pela exposição. E a palavra é sua, Tayana, para se despedir aí dos nossos amigos pesquisadores. Eu que agradeço a oportunidade, professor, e fico à disposição, né, no programa do enfrentamento do racismo religioso, quando tiver mais dados, né, maior concretude, voltar para a gente conversar de novo, que é um tema também muito interessante. E estou no grupo, vou participar das próximas reuniões, e queria até, inclusive, comentar, né, que o povo negro tem um fervor cultural muito, muito importante, né? Uma característica. Então, essa coisa da gente começar com música, poesia, é também uma forma de reafirmar, né, o movimento negro, a cultura negra e tudo mais. Então, é uma alegria enorme participar de toda essa efervescência de ideias. Que bom que você gostou também da abertura com música. Eu vou pedir, Caio, você sabe tirar o print, assim, todo mundo com um sorrisão bonitão aí na cara e abrir a câmera para a gente deixar registrado aqui o nosso encontro, que eu não sei fazer isso direito no print do computador. Desculpem, viu, gente, a minha ignorância tecnológica aqui. Bom, está aparecendo aqui para mim com câmera aberta o professor Clécio, Eliane Delmontes, Ana Célia, a doutora Tayana. Temos mais algumas pessoas aqui, mas não sei se vão poder abrir a câmera. Beleza, tira com quem está agora, nesse momento. Tá bom. Um, dois, três, e sorrindo. Oba! Essa última ficou boa. Opa, beleza. Põe lá no nosso grupo. Tá bom. Meus amigos, minhas amigas, muitíssimo obrigado. Tayana, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. E já fica o convite para uma próxima, quando tiver mais envolvida a pesquisa. Tá bem? Até maio agora, né? Última segunda-feira de maio. Próxima reunião do IDDT. Tchau. Beijo para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, doutora. Valeu. Tchau.